família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal, o vídeo dessa quinta-feira, o vídeo da ressaca do dia seguinte, para a gente falar de Vasco, para a gente falar de assuntos relacionados ao Vasco da Gama, para a gente falar também de Copa do Brasil. Mas antes de mais nada, peço a vocês o joinha, o like, para que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem compartilhar para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês, pessoal. Vamos falar do jogo de ontem, né, gente? Olha, o jogo de ontem, cara, vou te contar uma coisa. Pera aí, deixa eu só ajeitar essa câmera aqui rapidinho, né? Eu fui dormir 3 horas da manhã, ou era mais de 3 horas, tá? Eu tô ajeitando aqui a minha cola, tá, galera? Pera aí. Era mais de 3 horas da manhã, cara, que eu fui dormir ontem, porque cadê que dormia, né, cara? Minha esposa ainda caiu na doideira de comprar umas esfirras aqui, que vende por aqui em Paracambi, desse tamanho, as esfirras assim, parece uma mini pizza, tinha umas 4 ali. Eu nem jantei, comi aquelas esfirras, não tinha refrigerante, eu peguei, tomei 2 latões de cerveja que tinha na geladeira, e foi a minha janta ontem, né? E, cara, fiquei editando vídeo de pós-jogo, e cadê que eu dormia depois, né, cara? Depois do jogo de ontem, memorável, mas o jogo, né, cara, memorável em cima deles, né, dos eternos clientes nossos, né, os eternos fregueses. Então, é complicado de você pegar no sono, né? E ontem tiveram aí, cara, outras partidas também pela Copa do Brasil, de volta, né? Jogos de volta. O Palmeiras passou pelo Fortaleza, mesmo perdendo de 3-2, né? O Cruzeiro venceu a Chapecoense por 1-0. O Chapecoense teve um jogador expulso no gol do Cruzeiro, né? Porque o juiz achou uma ação temerária do zagueiro da Chape, né? Na hora do que o atacante do Cruzeiro faz o gol de cabeça, o cara bota o pé para tentar tirar a bola e bateu no rosto do atacante do Cruzeiro. O juiz classificou aquilo ali, o VAR chamou, na verdade, e o juiz acatou a decisão do VAR ali, expulsando, né, o jogador da Chape. E também teve o Santos contra o Remo, lá no Pará, com o Neymar mais uma vez protagonizando, né, cara, uma fanfarronice sem precedentes nenhum, respondendo a provocação de torcida, sabe? Chamando, falando, mandando beijinho para a mulher do cara que estava provocando ele na arquibancada. Olha só isso, cara. O que a mulher do cara tem a ver com o negócio? O que a mulher do cara tem a ver com a situação? Diz que aí no vestiário ainda ele fez provocações à delegação do Remo. O Remo quer entrar até... Engraçado, o STJD, a Procuradoria do STJD, não denunciou o Neymar por causa disso, mas denunciou lá membros da comissão técnica do Remo, jogador do Remo também, mas o Neymar nada, né? E parece que o Remo quer entrar com uma representação contra o Neymar, com desrespeito, desordem, bagunça, esse tipo de coisa. E teve até comentários aí, teve uma mulher da ESPN que veio falar de... porque não tem espaço mais para esse tipo de coisa, o Neymar mostra que ele trata a mulher como objeto. Aí começa a militância, né, cara? E que não cabe mais machismo na sociedade, e o Neymar com essa atitude machista. Cara, eu acho que também não é para tanto, não vou classificar aqui como machismo, mas vou classificar ali como molecagem, sabe? Como criancice, como atitude de um jogador que não sabe se portar, cara, nos momentos ali críticos ali, de provocação, de críticas. É um cara que não amadureceu, um cara, sabe, fraco de cabeça. Infelizmente, teve uma criação deficitária ali, principalmente daquele pai dele, que é outro palhaço também, entendeu? Então, é um cara bobo, sabe? Então, cara, independente de qualquer coisa, eu abomino,
Se a pessoa estiver errada, cara, vou abominar de qualquer maneira, independente se ela tem um pensamento parecido com o meu em determinado assunto, se eu concordo com alguma coisa que ela fale e tudo. Mas, cara, se o cara pisar na bola, se o cara escorregar no quiabo, eu vou aqui criticar da mesma forma. Neymar é uma pessoa imatura. É uma pessoa imatura, é uma pessoa arrogante, sabe? Infelizmente, né, gente? Então, tivemos essas partidas também, né? E acho que o Grêmio também, cara, se eu não me engano, jogou na rodada. Não, agora eu não me lembro com quem, né? O Grêmio passou também. Grêmio, Palmeiras classificado, Santos e Cruzeiro, né? E tiveram os outros jogos. Hoje acho que joga Corinthians. Hoje tem mais duas partidas. Acho que é o Corinthians contra o Internacional, lá no Itaquerão. O Corinthians precisando reverter uma desvantagem aí de 2 gols, né? Pelo menos para levar para pênalti. 3 gols para passar direto. E tem mais uma partida também que eu não vou lembrar aqui. Mas enfim, vamos falar do Vasco, que é o que mais importa, né? O Vasco embolsou aí mais de 4 milhões com a classificação aí para as quartas de final da Copa do Brasil. E pode garantir, o Vasco vai garantir aí mais 4 milhões na premiação da CBF, né? Somando as cotas já recebidas nas fases anteriores, o Cruz Maltino aumenta ainda mais sua receita na competição, reforçando o caixa do clube. É uma temporada de desafios financeiros, né? O Vasco está passando, né? Já pediu um outro empréstimo DIP aí de 4 milhões, de 40 milhões lá do seu Crefilho, né? Da Almirantes Participações SA, que pode comprar a SAF do Vasco da Gama. Esse dinheiro foi muito importante, né? Para os cofres vascaínos. E a matéria continua dizendo, né, que além da importância esportiva, a vaga na quarta de final também representa um importante alívio financeiro para o Vasco, né? As premiações restantes seriam, se chegar na semifinal, 9 milhões, final, 34 milhões, sendo vice-campeão, e sendo campeão, 78 milhões. Então, se faz mais do que importante essa classificação, uma vez que o Vasco está na iminência, né, de contratar jogadores, de fechar aquisições como do seu Santiago Sousa, né? Vamos falar do Santiago Sousa aqui, cara, que até agora não teve nenhuma definição, né? Diz que antes de falar do Santiago Sousa, tá? Não, vamos falar aqui do Santiago Sousa rapidinho. Pular aqui o script, né? O Santiago Sousa, cara, é a seguinte coisa, tá? Parece que ele não treinou ontem, ele não quis treinar junto com o grupo lá do Racing, né? Uma vez que ele foi reintegrado ao grupo, já que o negócio não está sacramentado 100%, e parece que ele está pressionando aí para concretizar a sua saída, tá? E tem um acordo já entre os clubes sobre o valor, a forma de pagamento, só que ainda restam resolver 2 pontos. As garantias bancárias, porra, mas isso já não foi resolvido, cara? O Vasco não apresentou as garantias, eu não consigo entender isso, cara. E a aceitação das penalidades contratuais exigidas pelo Racing, em caso de descumprimento no pagamento de parcela. O Racing quer exigir multas aí maiores, aí, mais rigorosas, caso o Vasco atrase os pagamentos, tendo em vista aí que ele tomou aí calote aí do Internacional, do Grêmio. Então os caras estão calejados e estão passando por problemas financeiros também, né? Então eles querem se resguardar, tá? E até que ambas as questões não sejam resolvidas, a transferência não será oficial. Ainda tem a questão também dos 2 milhões de dólares que o Vasco ficou de pagar na segunda-feira, né? E os outros 2 milhões na sexta-feira amanhã, né? E parece que é isso que foi acordado e o Vasco não cumpriu. O Vasco ganhou essa premiação da CBF aí, ó, já usa o dinheiro para resolver essa pendência, cara. Já começa a resolver essa pendência aí, porque, porra, se o cara não chegar até amanhã, cara, aliás, não adianta o cara chegar amanhã, cara. Eu não escutei falar mais nada do Santiago Sousa. E se o cara chegar amanhã, não vai dar tempo do Vasco escrever o jogador para a próxima fase da Sul-Americana, para as oitavas de final lá contra o Olímpia do Paraguai. Porque o prazo é amanhã, cara. Se o cara chegar amanhã, até ele fazer exames médicos, até ainda tem documentação que o Racing tem que enviar
para liberar, para ele aparecer lá para ele aparecer lá no site do sistema, no Bira, no BID, na confederação lá da Conmebol, o caralho a quatro. Cara, isso é demorado, isso não é de um dia para o outro, sabe? Pelo menos leva um dia ou 2 dias aí para se resolver isso. Então o Vasco ele não vai conseguir inscrever o Santiago Souza contra o Olímpia do Paraguai na Sul-Americana. Não vai. E nem muito menos contra o Bahia domingo, cara. Não tem informações do cara ter vindo para o Brasil, do cara estar vindo para o Brasil. E hoje é quinta-feira. Hoje já é quinta-feira, cara. Então, cara, é muita lerdeza, muita coisa, sabe? Muito conflito, sabe? E, porra, é complicado demais, cara. É complicado demais, tá? Eu vou falar também do Colídio aqui. Tá dizendo que tá adiantado, tá avançado. Só que, porra, tá sempre falando que tá avançado. Mas, porra, mas nunca sacramenta as negociações, tá? E continuando aqui no jogo, né? O Puma Rodrigues, cara, ele deu uma declaração após a partida, né? Deu um depoimento ali muito emocionado, falando da situação do pai dele. Tá passando um momento difícil na família. O pai dele parece que teve um infarto e está no hospital, entre a vida e a morte, né? E às vezes a gente critica aí o jogador e tudo, a gente não sabe o que está acontecendo com o jogador ali no âmbito familiar dele, né? Se o cara está com problemas, se não está. O cara é um ser humano, como qualquer um outro, né? O Andrés Gomes, a mulher dele veio nas redes sociais fazer uma postagem dizendo que ele estava com dor no pé, ele estava com problema no pé. Ele jogou no sacrifício ontem, tá? Saiu mancando, inclusive, do Maracanã, né? Apareceu saindo ele mancando. Eu não vou trazer o vídeo aqui, eu esqueci de pegar o vídeo, mas enfim. E a mulher dele falando que ele não tinha que ter jogado a partida de ontem, que ele tinha que cuidar da saúde física dele. E o Andrés Gomes falou que não, que ele tinha um propósito de lutar pelo Vasco, que ele ia dar de tudo dele até onde ele pudesse e tudo, né? E teve gente aí criticando o Andrés Gomes, dizendo que ele não é útil para o ataque, que ele estragava o ataque do Vasco. Olha, eu fiz as críticas aqui do Andrés Gomes ontem, não dizendo que ele não seja útil, pelo contrário, ele é de suma importância nesse ataque. Pelo elenco que o Vasco tem hoje, o Andrés Gomes faltar, cara, é um desfalque aí enorme no ataque do Vasco. Ele é o melhor atacante que tem no ataque vascaíno hoje, tá? É o Andrés Gomes. Só que assim, o que eu quis dizer foi uma crítica construtiva, que se ele treinar para ele ter a tomada de decisões ali mais assertivas na hora da conclusão da jogada, treinar mais finalizações ali, que ele peca muito nas finalizações, ele vai ser um jogador excelente, cara. Ele vai ser um jogador fora de série. Eu acho que nem no Vasco ele vai estar mais se ele alcançar esse nível, né? Melhorar as finalizações, começar a treinar mais finalização para ver se ele é mais assertivo na hora de tomada de decisões ali, na hora de dar uma assistência, quando ele tem que chutar e ele tenta driblar, e quando ele tem que dar o passe, ele tenta dar um drible a mais, e na hora de dar um drible, em vez de dar um drible a mais, né, que ele tem que driblar ali, e ele acaba dando um passe errado no pé do zagueiro adversário, ou chuta em cima do zagueiro, né? Se ele conseguir consertar isso, ele vai ser um jogador fora de série, cara, né? Então minhas críticas ontem pelo Andrés Gomes foi essa daí, que a hora que ele começar a acertar esses erros que ele comete nas partidas, pô, vai ser bom pro Vasco, vai ser bom para ele, vai ser bom para todo mundo. O Vasco vai voar, cara. Aí esse ataque vai começar a produzir mais, tá? Porque ele é um cara rápido, ele é um cara talentoso, ele no 1 contra 1, ele é ensaboado, ele é, sabe? É complicado de parar ele. Se ele consertar isso aí, ó, vai ser uma mão na roda, né? Pro Vasco e até mesmo pro jogador. Olha, pessoal, vamos falar de especulação, né? Colídio, vamos lá. Colídio tem negociações muito avançadas para o Vasco, né? Tem negociações muito avançadas para contratar o Facundo Colídio. O Maltino vai pagar 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões e meio, né? Por 50% dos direitos federativos econômicos.
E caso o atacante cumpra metas, o clube terá que pagar mais 5 milhões de dólares, completando aí os 100% dos direitos do jogador, mais 25,5 milhões de reais. Foi o que eu falei, né, cara? E parece que me escutaram, né? Só que eu não falei sobre metas, falei assim, comprar os 50% agora e em 2027 comprar o restante dos 50%, mas eu não falei nada de meta, falei de obrigação de compra, né? Aí aqui no caso tá sobre metas atingidas. Beleza, é a mesma coisa, tá? Acaba dando tudo no mesmo, né? Segundo César Luiz Merlo. Então, foi aquilo que eu falei, cara. Por que o Vasco não faz uma proposta pro River Plate de comprar 50% do passe dele agora por 5 milhões e no ano que vem o Vasco compra mais os outros 50%, né? Já com o Lamáquia já à frente da SAF do Vasco, vai ficar mais fácil, né? E parece que pode ser isso que vai acontecer, né? De que a transferência do Facundo Colide para o Vasco da Gama está muito próxima de concretizar, o jogador já tem seu contrato acertado e o River negocia os detalhes finais com o clube brasileiro, incluindo as garantias bancárias que respaldam a operação, né? Segundo fonte aí, setorista do River Plate falando, Luciano Garcia, tá? É um setorista do River Plate, né? E a outra matéria falando aqui que o Vasco da Gama está com conversa muito avançada, segundo a mesma fonte do César Luiz Merlo. Então, parece que o Colídio aí, o meio atacante, Facundo Colídio do River Plate, pode estar próximo do Vasco. Aí eu pergunto para vocês, será que está mesmo? Será que está próximo do Vasco mesmo? Ou será que vai ser a mesma novela do Santiago Sousa? Vai saber, né, cara? Vamos ver, vamos aguardar, né? E também agora tem a especulação aí do Brian Rodrigues, né? Uma vez que o Cruzeiro desistiu do Brian Rodrigues, né? Parece que o Vasco fez uma primeira proposta de 9 milhões de dólares por 60% do passe do uruguaio. Isso vai dar em torno aí de 45, 50 milhões de reais, e o atacante tem interesse em jogar no futebol brasileiro e no Vasco, segundo o Gustavo Tutinha, lá do Colina 1927. Tem aí uma entrevista do setorista, tá? É do estagiário do Vasco, tá? Tá em espanhol, mas eu vou tentar aqui interpretar, né, na verdade. E a matéria diz o seguinte, tá? Fizemos contato com fontes próximas ao América do México e do jogador. O América vem tentando contratar o atacante colombiano Jamilton Campas, do Rosário Central. Caso nas próximas horas a negociação com o ponteiro evolua, pode ser muito bom para as pretensões do Vasco da Gama, tá? 15% de bateria no meu celular, fantástico. Mas vamos lá. Mesmo após o jogador ter dado coletiva falando sobre o assunto, ontem as informações que chegam são as seguintes. Só voltar aqui no ponto do Colídio, tá? O Thiago Almada, que o River Plate está para contratar aí, ponto-chave aí para eles liberarem aí o Facundo Colídio para o Vasco, tá? Thiago Almada que ia fechar com o Urubu e parece que vai fechar com o River Plate, né? E com isso aí o River Plate vai liberar o Facundo Colídio para o Vasco da Gama. Olha que interessante isso, né, cara? Então, eles perguntaram o seguinte, mesmo com a entrevista, é isso? A saída é possível? Aí o cara responde lá, né, o setorista lá do América do México, né? Se é verdade, isso 9 milhões por 60%. Creio que não é a maneira de que a América se negue a isso. Ele diz que não há maneira do América negar isso. Pediram 10, 12 milhões pelo jogador, né? E o tema foi representante em sua comissione. E como é que é? E o tema foi o representante, né? Dizendo que o representante do jogador vai ter as suas comissões. Mais ou menos isso que eu entendi, né? Aí ele pergunta, acha realmente que o jogador tem um desejo de ficar? Pero la sensación de que haya salido e hablar a conferência me dá a pensar que isso queda anche deixou aberta a possibilidade de irse. Então ele diz o seguinte, né?
E a sensação que ele tem, né, que fala da conferência lá, de dar para pensar que tem ali a sensação, a possibilidade do jogador sair do América do México, né? Então parece que a saída do jogador é iminente, né? Aí a outra pergunta foi o seguinte: pelo que está percebendo, o que me diz sobre o efetivo, sobre os clubes brasileiros? E me disser que o Vasco tentará a SAF que injeta desde dinheiro e ajudar muito lá, que Lega de Braia, lá Legada de Braia. Então ele está dizendo o seguinte, né? Interpretando aqui, traduzindo de maneira interpretativa. Ele diz que a SAF do Vasco vai injetar dinheiro, né? Por ter um novo investidor, né? E que vai ajudar muito aí a chegada aí do Brian Rodrigues. Diz que a chegada do Brian Rodrigues vai ser por causa, né, do novo investidor da SAF, porque vão injetar dinheiro na SAF vascaína, né? Eles já estão sabendo disso lá. O que acho que poderia atrapalhar ou ajudará essa transferência? Se Léo Campaz e América, creio que a América facilitará a negociação. Ele diz que o América, ele crê que o América aí facilitará as negociações com o Vasco da Gama. Bom, vamos ver, cara, vamos ver. Eu só acredito vendo, tá? São especulações, mas estou trazendo aqui, segundo está dizendo aí, né, o estagiário do Vasco, e vamos ver o que vai acontecer. Agora a gente vai falar sobre SAF, tá, gente? Sobre a venda da SAF para o Marco Lamarque, e o Vasco defende a legalidade da venda da SAF em resposta à agência reguladora, tá? Parece que a agência Aresf tá ali em cima do Vasco, né? Investigando essa venda aí, o tal do conflito de interesse. A matéria diz o seguinte: o Vasco enviou resposta oficial à notificação à Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, ANRESF, defendendo a legitimidade do processo de venda de 90% de sua SAF para o empresário Marco Lamarque. O Cruz Maltino sustenta que o negócio cumpre integralmente os direitos do Sistema de Sustentabilidade Financeira, SSF, o Fair Play Financeiro instituído pela CBF. A manifestação atende a um pedido de informações do órgão regulador após declarações públicas de que o acordo estava assinado, tá? A manifestação atende a um pedido de informação do órgão regulador após declarações públicas. Falaram que o acordo estava assinado. Não tem nada assinado ainda. Tem nada assinado, tá? A ANRES conduz o caso exclusivamente com o Vasco e os investidores envolvidos, sem a inclusão de clubes de terceiro no processo. Ou seja, o negócio aqui é com o Vasco, o órgão regulamentador do Fair Play Financeiro, e com a CBF. Quando o BAP fica dando opinião aí, cara, ele tem que fiar a língua dele no rabo, que ele não tem que se meter em nada disso daí, porque tem gente para olhar para isso, tem gente, tá, para investigar isso daí, tá? Então, o trâmite passará pelas etapas formais de diligência, análise documental, audiência e julgamento final do mérito. Quer dizer, cara, se os caras acharem que não tem nada demais, e parece que o Vasco está se resguardando, tanto o Vasco, né, quanto o Marcos Lamarca estão se resguardando disso, então não vai ter problema nenhum, cara. Pode o BAP fazer barulho, ele pode espernear, ele pode xingar, pode ir na justiça, pode ir na puta que pariu, que ele não vai conseguir nada, cara. Ele vai dar com os burro na água, entendeu? Ele vai ficar vendo navios, né? Agora falando aqui de justiça, né, cara? Diz que a 777 usa artimanhas para atrasar processos contra o Vasco. Olha só, cara, 777 Carioca segue adotando uma série de estratégias para tentar postergar o andamento do processo judicial envolvendo o Vasco. No Rio de Janeiro, a empresa tem recorrido a diferentes medidas para ganhar tempo. Em São Paulo, a postura é a mesma: utilizar todos os recursos e prazos previstos na legislação, levando cada etapa do processo ao limite, na tentativa de retardar uma decisão definitiva, tá? E o Atenção Vascaíno está dizendo sobre a recuperação judicial, né? A 777 não descansa, cara. Eu já falei para vocês que tem gente da política do Vasco por trás dessa empresa aí. Então eles vão fazer de tudo para atrapalhar a venda, vão fazer de tudo para paralisar o Vasco e para instituir o caos dentro da instituição, né, cara? Que eles querem ver isso, eles querem ver o caos, tá? Diz que a recuperação judicial do Vasco segue normalmente com decisões e movimentações públicas sendo divulgadas, tá?
diz que o segredo de justiça envolve principalmente documentos relacionados à negociação da venda da Vasco SAF, protegendo proposta, valores, cláusulas e estratégias de operação. Isso é comum em negociações desse porte, tá? E não significa que exista algo de errado, tá? Quer dizer, isso aí até para blindar vazamentos, cara, entendeu? Para não atrapalhar as negociações, né? Para não gerar ali, como é que eu vou dizer? Para não gerar ali, cara, disse-me-disse, para não gerar ali especulações erradas, especulações distorcidas. Então, para isso que tem esse segredo de justiça aí para blindar certas cláusulas, né? Que depois virão a público, depois virão aí à luz do dia e todo mundo vai saber sobre o que se trata. Outro ponto de atenção é a 777 Carioca, que teria recebido prazo de 15 dias para que alguém se apresente à justiça como responsável pela empresa, e a expectativa é que esse prazo termine por volta de 18 a 19 de agosto. Quer dizer, cara, a 777 está fazendo graça, está fazendo palhaçada, mas ela tem que comprovar quem é que está por trás dela. Quem é que está fazendo todo esse alvoroço, quem é que representa a 777, né? Então, ela tem aí até o dia 14 de agosto, 15 de agosto, se eu não me engano, para colocar cara, né? Vamos botar assim, para colocar a cara. Então, se ela não colocar a cara, se ninguém via público para falar, né? Adeus 777. Só isso, tá? Olha aqui, uma notícia do jogo de domingo. O Vasco vai ter um desfalque importante. Se trata aí do Nuno Moreira, tá suspenso do jogo contra o Bahia lá na Fonte Nova. Domingo, dia dos pais, às 16 horas. O jogador recebeu aí o terceiro cartão amarelo e está suspenso aí da partida de domingo. Vamos ver como é que o Pedro Emanuel vai escalar esse time contra o Bahia lá no ataque, né, cara? Eu espero que ele não use o David, porque, porra, o David, cara, não tem como, cara. Só Jesus na causa. O David aí não tem como mesmo, cara. E, para finalizar o vídeo, surgiu aqui uma matéria ontem, né, que eu não levei muito em consideração, até por causa da fonte de quem está falando. Se trata aí do Juca Kfouri, que trabalha para o site UOL. E, porra, que para mim, cara, eu vou ser sincero, antes de ler a matéria, tá? Eu vou dar logo minha opinião, independente aqui de lado político, independente de que lado eu defendo, de que lado vocês defendam, tá? Para mim, já de início, tá? Política não tem que se misturar com futebol. E esses caras, Juca Kfouri, Casagrande, eles defendem um lado político que eles colocam tudo isso acima do futebol, tá? Eles estão querendo colocar sempre o lado político. O Casagrande, quando ele critica o Neymar, ele critica o Neymar com uma certa razão, como eu critiquei aqui, com uma certa razão, né? Mas pela ideologia política do Neymar, pelo Neymar também ter uma ideologia política ao contrário da dele. O Juca Kfouri, quando critica certa coisa no futebol, certo assunto do futebol, também é sempre com a ideologia política por trás. Isso, na minha opinião, é errado, cara. Seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, seja de lado que for, eu acho que isso não pode ser misturado, tá? E a matéria diz o seguinte: a CGU investiga emenda de 4 milhões destinado ao Vasco da Gama. Eu quero entender como é que emenda de 4 milhões foram parar no Vasco da Gama, cara. Quem é que liberou essas emendas? Né? Que quem libera a emenda parlamentar é o presidente da República. Né? Então, eu não tô conseguindo entender isso aqui. Olha só. A Controladoria Geral da União, CGU, abriu investigação sobre a emenda parlamentar de 4 milhões destinada ao Vasco em 2025 por indícios de possíveis irregularidades. Tá? 4 milhões destinados ao Vasco em 2025. Entre os pontos analisados estão a concentração de pagamentos em um único fornecedor, em um único fornecedor, rapidez da quitação de notas fiscais
inconsistências em contratos, contratações de empresa para função administrativa, longo prazo para a prestação de contas e o fato de cerca de 3,3 milhões, 85% do valor, ainda não terem sido utilizados. Olha isso. Segundo reportagem do UOL, tá? Nos bastidores é citado que o advogado Alain Belanciano, aliado ao senador Flávio Bolsonaro e presidente da Assembleia Geral do Vasco, teria participado da articulação do projeto. Até o momento, a investigação está em andamento e não representa conclusão sobre eventuais irregularidades. Quer dizer, matéria do Juca Kfouri e o Flávio Bolsonaro está no meio do negócio, cara. O Alain Belanciano é aliado do senador Flávio Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Então, o Juca Kfouri já está pegando isso daí e já está começando já a traulitar. Primeiro, o Juca Kfouri nunca gostou do Vasco. Já vai começar por aí. Corintiano roxo, fanático, sempre detestou o Vasco, tá? Já começa por aí, tá? Entrando o Flávio Bolsonaro no meio, que a gente sabe que o Flávio Bolsonaro ele é vascaíno, ele é declarado vascaíno, né? O pai dele é palmeirense, ele é vascaíno, e ele tem filhos flamenguistas também, se eu não me engano, tem um filho que é flamenguista, enfim, mas e o Flávio declarado vascaíno, então quer dizer, o Juca Kfouri já está começando a usar isso pelo Flávio, pela figura do Flávio Bolsonaro, está no meio do negócio e está começando a criticar, está começando a colocar negócio aí, chifre e cabeça de cavalo, e porra, cara, na boa, de quem está vindo a matéria e do veículo de comunicação que está vindo a matéria, se o UOL, que na minha opinião é um lixo de veículo de comunicação, e quem trabalha lá são profissionais também mais lixos ainda, tá? Militantes políticos, na minha opinião, são militantes políticos travestidos de jornalistas. Então, cara, eu não levo nem em consideração isso aqui. Eu só trouxe mesmo para fins práticos mesmo, para conhecimento do público, tá? E para finalizar, eu vou deixar aí, tá? O Puma Rodrigues na saída da partida, emocionado ontem, que eu esqueci, cara, de botar o vídeo. Vou deixar no final o Puma Rodrigues dando a declaração sobre o pai dele. Tá passando por um momento muito difícil. E já desejo aí força para o Puma Rodrigues, que o pai dele tenha uma pronta recuperação, que ele consiga, né, superar esse problema de saúde, que eles consigam aí, sabe, se apegar a Deus para superar esse problema. Eu tenho certeza que Deus já está operando na família aí do Puma Rodrigues e no pai dele também. Fique com Deus, tenha uma quinta-feira abençoada, saudações vascaínas, e eu fui. Pasando un mal momento familiar, mi pai lutando pela vida, minha mãe acompanhando o tempo todo, minha irmã com sua filha, minha mulher, meu filho, todo. Na verdade, agradecer a toda a torcida também, ao Vasco, a toda a gente que trabalha, que me apoia o tempo todo, feliz, emocionado, tudo junto. Parabéns.